Se você tem hernia de disco, provavelmente você já deve ter ouvido de alguém que você nunca mais vai poder ter uma vida normal, que você vai precisar operar essa hernia de disco, que você não vai poder mais praticar atividade física. Mas eu tenho uma notícia para você. A maioria dessas informações, elas são mitos, que podem inclusive atrapalhar a sua recuperação da sua hernia de disco. Então hoje eu vou falar de 7 mitos que eu escuto com frequência dos meus pacientes no meu consultório. Olá, eu sou o Dr. Paulo Souto Maior, neurocirurgião e especialista em tratamento de patologias da coluna vertebral há mais de 12 anos. Especialista tanto em tratamento conservador quanto em tratamento cirúrgico. E eu posso afirmar que uma das maiores barreiras na recuperação dos pacientes com hérnia de disco é a desinformação sobre esse tema. E é exatamente isso que eu vou tentar esclarecer alguns pontos importantes sobre o tema. Mito número 1. A hérnia de disco sempre causa dor. Isso é uma informação falsa. Muitos estudos mostram que cerca de 40% das pessoas com mais de 40 anos que nunca sentiram absolutamente nenhuma dor de coluna e foram submetidos a uma ressonância magnética, foram diagnosticados com hérnia de disco. Ou seja, elas têm hérnia de disco, mas nunca sentiram dor. Isso acontece porque a hérnia de disco, normalmente, ela só causa dor quando ela comprime o nervo ciático e causa uma reação inflamatória local. Mas a maioria das pessoas tem uma hérnia de disco que não chega necessariamente a comprimir o nervo ciático. Então ela está ali na sua coluna, mas ela não causa absolutamente nenhum sintoma. Então é possível conviver com hérnia de disco e não sentir dor. Mito número 2. A hérnia de disco sempre precisa de cirurgia. Na verdade, esse é um mito até perigoso, porque essa informação é falsa. A maioria das hérnias de disco, cerca de 90% delas, não precisam de tratamento cirúrgico. Pelo contrário, elas melhoram com o tratamento conservador, realizando uma boa fisioterapia, que em casos de hérnia de disco é essencial na reabilitação e na melhora da dor. Então, realizando fisioterapia, mudanças de estilo de vida, é possível ficar bem e não ser submetido aos riscos de uma cirurgia. É claro que existem as indicações claras para a cirurgia de hérnia de disco, como, por exemplo, os pacientes que começam a desenvolver fraqueza, seja na perna, seja no braço, em mãos, dificuldade para caminhar. Pacientes que começam a apresentar alterações de sensibilidade muito grave, dormência, anestesia, queimação de difícil controle, ou pacientes que começam a perder o controle do esfíncter, ou seja, começam a perder urina, não conseguem mais controlar as fezes, ou aqueles pacientes que têm uma dor incapacitante e que não melhoram com um período de 6 a 8 semanas de tratamento conservador, com fisioterapia e analgésico. Então, esses casos, de fato, é preciso se pensar em cirurgia. Mas, novamente, 90% das hérnias de disco se resolve a dor com tratamento não cirúrgico. Mito número 3. Eu nunca mais poderei fazer minhas atividades normais. Esse também é uma outra informação falsa e também é perigosa. A verdade é que muitas pessoas com o tratamento, elas voltam a fazer suas atividades normais diárias do dia a dia. Inclusive atletas. Eles voltam a treinar, voltam a competir após um quadro de hérnia de disco, após um tratamento de hérnia de disco. Então, é até perigoso o paciente desenvolver a chamada cinesiofobia, que é o medo de se movimentar, é o medo de fazer as atividades. Então, sim, é recomendado que à medida que você for fazendo o tratamento e melhorando, progredindo, que você volte a fazer suas atividades normais. Isso faz bem, tanto para o corpo quanto para a mente. Mito número 4. O repouso absoluto é a melhor opção de tratamento. Isso não é verdade. Quando que o repouso absoluto, de fato, ele é recomendado? Quando o paciente tem uma dor incapacitante, aquela que é difícil até se mexer, ele não consegue levantar da cama, porque pisar ou ficar em pé piora muito a dor. Então, normalmente é aquela dor alucinante. Nesses casos, de fato,
é importante passar alguns dias de repouso, 2, 3 dias de repouso absoluto, fazendo a medicação. Mas o quanto antes a dor começar a aliviar e melhorar, e você conseguir sair da cama, é recomendado que você se movimente. Por quê? O repouso absoluto, ele gera fraqueza da musculatura. Você começa a ter uma atrofia da musculatura do corpo, de maneira geral, mas principalmente da musculatura que ajuda a estabilizar a coluna. Então acaba gerando uma bola de neve. Musculatura mais fraca, maior é a chance de desenvolver dor, né? E além da musculatura, da atrofia muscular, você também perde mobilidade, flexibilidade, você pode ter mudanças de humor, de só ficar deitado o dia todo, também faz mal para a cabeça, faz mal para a mente, né? Então, e você pode até desenvolver uma dor crônica, aumenta a chance dessa dor lombar se progredir para uma dor crônica. Então, movimentação. Sentiu-se um pouco melhor? Saia da cama e se movimente, fazendo pequenas caminhadas. Isso é importante para a recuperação. Mito número 5. A hérnia de disco ela é hereditária. Ou seja, se seus pais têm hérnia de disco, você também vai ter. Isso é uma informação que ela não é completamente verdadeira. É claro que fatores genéticos podem sim influenciar na degeneração, no desgaste do disco e eventualmente até no aparecimento da hérnia. Mas os fatores de hábitos de vida, eles são mais relevantes. Então, principalmente o sedentarismo, o tabagismo, né? Muitas pessoas não sabem, mas o cigarro, ele influencia diretamente na degeneração da coluna e no aparecimento da hérnia de disco. Então, sedentarismo, tabagismo, a obesidade, então o ganho excessivo de peso, ele também é prejudicial e aumenta a chance de aparecimento de hérnias de disco e desenvolvimento de dor, né? Então, má postura ao longo do dia. Então, esses hábitos ruins do dia a dia, eles favorecem mais o aparecimento da hérnia de disco e da dor do que a predisposição genética propriamente dita. Então, o fato de seus pais terem não quer dizer que você vai ter a hérnia de disco, tá? Isso não pode ser que não ocorra. Mito número 6. A ressonância magnética vai mostrar a causa da minha dor, vai me dizer tudo o que está acontecendo. Isso também é um mito, não é uma informação verdadeira, porque nem sempre a sua dor condiz com o exame de imagem. Então, como eu falei anteriormente nesse vídeo, os estudos mostram que pessoas que nunca tiveram dor lombar e foram submetidos à ressonância magnética foram diagnosticados com hérnia de disco. Então, eventualmente, você pode ter uma dor por distensão muscular ou uma contratura da musculatura lombar, fazer uma ressonância e a ressonância mostrar uma hérnia de disco. E você achar que esse é exatamente o problema. E algumas pessoas, infelizmente, até são submetidas a tratamento cirúrgico, porque a ressonância mostra a hérnia de disco. E aí o resultado é que, no final das contas, mesmo com a cirurgia, o paciente não melhora da dor. Ele continua sentindo dor lombar, porque provavelmente a dor não era daquela hérnia de disco. Então, o ideal, o diagnóstico correto, é uma associação de história clínica, então é a conversa com o médico no consultório, o seu exame físico, né, o que o médico consegue descobrir te examinando, e a avaliação dos exames de ressonância magnética, tomografia, raio-x, que são exames complementares. Então, eles complementam toda a história. Então, não se pode basear um diagnóstico apenas pelo exame de imagem. Então, é todo um contexto que vai fazer o diagnóstico correto e saber qual o tratamento ideal para cada paciente. E o mito número 7, que a minha hérnia de disco nunca mais vai me deixar fazer atividade física, né? E esse, dentre os mitos, também é um dos mais devastadores. Muitas pessoas que têm o diagnóstico de hérnia de disco fazem atividades físicas normais, praticam musculação, fazem natação, pilates, correm, né? Então, muitos pacientes no consultório falam: doutor, eu adoro correr, mas já sei que eu não vou poder correr mais. Isso não é verdade. Depois que se fizer o tratamento correto e o paciente estiver melhor da dor, é claro, é até recomendado que ele pratique as atividades físicas. Corridas podem ser feitas,
Atividades na água são excelentes opções porque tem baixo impacto. Até mesmo a musculação. É claro que o caso da musculação é preciso ter a orientação de um profissional de educação física com experiência, né? Um personal trainer seria o ideal para poder ficar de olho, né? Orientar a questão da execução dos exercícios, os exercícios mais adequados. Mas a atividade física ela é importante para o tratamento da hernia de disco. Então, você pode sim viver uma vida normal, mesmo tendo hernia de disco. Agora que nós desmistificamos algumas crenças sobre a hernia de disco, lembre-se que a informação correta é o primeiro passo para a sua recuperação da sua hernia de disco. Então, se você tem esse diagnóstico de hernia de disco, procure um especialista que realmente seja especialista em patologias da coluna vertebral. Converse com ele com calma, tire suas dúvidas, converse sobre atividades físicas, atividades diárias do dia a dia, atividades do seu trabalho, né? Não fique com dúvidas. Então, um profissional experiente ele faz toda a diferença nessa sua jornada com a hérnia de disco. Tá? Mantenha-se ativo, dentro do seu limite. Procure ter bons hábitos, boa alimentação, faça atividades físicas, caminhadas, corridas leves. Não se esqueça, o corpo que não se movimenta, ele dói. Se você gostou desse vídeo e achou que ele te ajudou, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro toda vez que tiver algum vídeo novo sobre a saúde da sua coluna. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma pergunta, escreve aqui nos comentários, que será um prazer poder ajudar também respondendo as dúvidas. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.